Mago Negro. Vou contar para vocês hoje a história da seita evangélica. Você não acredita? Também não acredito. Mas a verdade é que aconteceu na cidade de Olinda. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira. Tenho certeza que você conhece essa história, mas não sabe que ela estava ligada a uma pseudo-seita. As pessoas inventaram isso para vender jornais. Porque toda vez que alguém fala em sacrifício e esse sacrifício é humano, as pessoas relacionam isso a uma seita satânica. E essa acusação também ocorreu. A acusação de que era uma seita satânica. Mas, na verdade, Jorge Beltrão Negromonte da Silveira não era satanista, não era adorador do diabo, era evangélico. Tá? É um cara que estudou na Europa, porque a família dele era uma família de classe média alta. Ele era músico, compositor, escritor, escreveu o livro Revelações de um Esquizofrênico. Estava encostado pelo INSS já fazia algum tempo. Ele namora com... a versão de que era uma seita evangélica é porque ele conhece uma das suas esposas. Ele tinha duas esposas, eles formaram um trisal, e entraria uma quarta pessoa ainda nessa vida, que provavelmente, se não estivesse morta, seria a terceira esposa. Mas o que acontece é uma história diferente. As coisas acontecem e eles contam a história para você da forma que eles acham melhor forma de vender, melhor forma de expor as coisas, e que eles acreditam que você vai aceitar com mais facilidade. Mas a verdade que está escondida aí dentro dessa história é muito maior do que eles contaram aí para você. Tá? Primeiro que o Jorge não tinha seita nenhuma. Não, nem evangélica, nem satanista, nem coisa nenhuma. Esta história de que era uma seita, ela vai ser criada pelo próprio Jorge depois de ter cometido o primeiro assassinato. O Jorge, quando ele está terminando a faculdade, está prestando, na verdade está terminando não, está entrando na faculdade, ele conhece uma mulher, casa-se com ela, e ele conhece ela numa igreja evangélica. Por isso que diziam que a seita era evangélica. Não era, tá? Não existe seita nenhuma. A palavra seita foi colocada para vender jornal, para virar manchete no Brasil todo, como virou. Você não sabe ainda do que eu estou falando? O Jorge Negromonte, ele e a esposa, primeira esposa e a segunda esposa, porque ele tinha duas, foram as pessoas que vocês ficaram sabendo que fizeram salgadinhos de carne humana. Agora tu lembra da história? Pois essa história aconteceu em Olinda. Ele casa, e depois de alguns anos, o casamento dele está meio complicado. Ele é professor de karatê e conhece uma menina de 16 anos, que é aluna dele, e ele termina se envolvendo com essa menina. E ele mantém esse caso durante 2 anos. Quando a menina faz 18 anos, ele conversa com a sua esposa, a sua primeira esposa, e diz para ela: olha, nós não temos mais relacionamento de marido e mulher, somos amigos. E eu me apaixonei por uma outra pessoa. E ele traz essa menina, que agora está com 18 anos, para morar com eles, e eles formam um trisal. E aí, tem muita gente que não traz a outra mulher para dentro de casa, mas é trisal há muitos anos. E conheço várias histórias. E eles trazem essa menina para morar com eles. Eles têm um problema. O Jorge e as duas mulheres querem filhos, mas o Jorge não consegue engravidar nenhuma das duas. Então eles criam uma aversão a mulheres solteiras que têm filhos. Eles criam essa raiva. E depois de um tempo, eles resolvem pegar uma criança para criar. Mas como é que se dá isso? Eles conhecem uma menina que vende salgadinhos na rua, vende balas, salgadinhos, e ela tem uma filha. Essa menina tem 17 anos. E eles oferecem para ela casa, comida, um abrigo, coisa que ela não tinha. E essa menina vem morar com eles. Só que a menina percebe
que ela não tem mais a posse da filha, ela não consegue nem pegar a filha no colo. O Jorge e a Bruna, que é a primeira mulher, a segunda é a Isabel, eles não permitem que ela fique com a criança. Então ela tem uma discussão com eles, e durante a discussão a Bruna pega ela pelo pescoço e o Jorge passa uma faca no pescoço dela. Depois eles colocam ela no banheiro para escorrer o sangue, coisa absurda, né? Para escorrer o sangue, ela fica ali, e depois eles resolvem tirar as partes do corpo que eles consideram que é possível consumir. Canibalismo. O pior é que isso não acontece uma única vez. Eles pegam um gosto por isso. Eles vão matar mais 2 pessoas, mais 2 mulheres. Mais 2 mulheres são assassinadas. E a cidade comia salgadinhos que eram feitos com carne humana. Você já deve conhecer a história que no Rio Grande do Sul tinha um açougueiro que fazia linguiça das pessoas, né? Deve conhecer essa história. Se não conhece, eu venho contar uma outra hora aqui. Tá? Mas era um açougueiro que tinha aqui, que tinha uma... não vou contar a história, mas ele fazia linguiça de carne humana e ficou muito famosa. Famosa, muito famosa mesmo essa história. Tá, mas o Jorge Negromonte, ele e as 2 cúmplices, eles matam essa primeira menina, matam mais 2, e o Jorge dizia que tinha que ter mais uma morte, que seria a última, para fechar a abertura de portais que levariam eles e toda a humanidade, através desses sacrifícios e dessa ritualística, que isso só vai ser criado, isso. Vejam que até o momento em que ele comete o primeiro assassinato, não existe nada sobre seita, não existe nada, eles não praticam nenhuma religião, eles estão ligados à igreja evangélica? Sim, mas eu não posso dizer que uma pessoa matou por causa de uma seita, se a seita não existe. Eram só 3 assassinos. Eles eram 3 assassinos. Durante o julgamento, as 2 mulheres disseram que matavam por medo de morrer. Mas isso é argumento de defesa. E o Jorge usou como argumento de defesa o fato de ele ser esquizofrênico. Ele escreveu um livro sobre isso. Revelações de um esquizofrênico. Procure na internet, vocês vão encontrar. Ele escreve um livro contando a trajetória toda da vida dele, que foi muito conturbada. Embora ele fosse um homem que a família dele tinha posses, ele passa por algumas situações bem complicadas, ele descreve no livro, eu li o livro, tá? Deve ter na internet ainda, para você baixar e para ler. Mas se não, pesquisem o nome aí, Os Canibais de Garanhuns, ou o nome dele, Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, vocês vão encontrar pérolas sobre esse caso. Mas esse caso não tem nada a ver com religião. A religião foi colocada, tirada para dentro desse caso, para que o Jorge coloca a religião ali dentro para poder justificar os assassinatos absurdos que ele comete. Não existe seita evangélica nenhuma. E nem sacrifício. Foi assassinato. Foi assassinato. Assassinato e canibalismo. Ocultação de cadáveres, esses foram os crimes. Ocultação de cadáveres, foram condenados em 2018, houve um novo julgamento, se eu me recordo bem a história, teve um novo julgamento em 2018. Mas isso foi notícia em 2018, 2019, o primeiro assassinato acontece em 2008. Em 2008 acontece o primeiro assassinato da menina que tinha a filha que morava junto com eles. Mas eu contei essa história para vocês para que vocês entendam o seguinte: as pessoas colocam aquilo que elas querem. Se elas querem que seja uma seita, eles vão te vender a história como se seita fosse. Mas não havia seita, não existe essa história de seita evangélica. Não existe. Nem essa história de que eram sacrifícios humanos. Não foram sacrifícios, foram assassinatos. Simples assassinato. O que fica realmente violento nessa história é o fato de que a cidade comia salgadinhos feitos com carne humana. E muita gente deu depoimento dizendo que comeu.
que compravam deles. E eles cometeram 3 assassinatos. O Jorge queria cometer mais um. Eu não, ele não explica exatamente o porquê. Ele só diz que o caso é que ele precisa fazer esses rituais. Mas vejam que em momento algum antes, isso está no livro, isso está claro nos depoimentos, que até o primeiro assassinato não havia motivação religiosa nenhuma. A motivação religiosa acontece após o primeiro assassinato. Ou seja, o Jorge tenta justificar para as mulheres que estão com ele que aquilo é algo que é necessário fazer, porque a doutrina, ele se baseia em alguns... eu acho que eu não devo contar isso, porque as pessoas... Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Mas, bom, deixa pra lá. Tá, se vocês querem conhecer a história do Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, pesquisa na internet, vocês vão encontrar. Tem um site que não é um site, é um blog. Tem um blog aqui no Brasil, eu não recordo o nome, mas se vocês pesquisarem a história do Negromonte, vocês vão achar esse blog. Ele aparece logo na primeira página, na segunda, da pesquisa do nome do Jorge. É um blog sobre crimes que aconteceram no Brasil. E esse está bem detalhado ali. É lendo ali que você vai chegar à conclusão de tudo isso que eu falei. Não existia seita. Provavelmente eles nem fossem mais evangélicos. Não, em momento algum se prova que tem envolvimento com alguma denominação religiosa. Eles poderiam até frequentar alguma igreja. Mas qual era a igreja evangélica que aceitaria um trisal? Nenhuma, né? Então, com certeza eles já estavam afastados da igreja evangélica há muito tempo. A história da seita, isso é criado, eles chamavam a seita de seita cristal. Essa história é criada para vender jornal. Eles pegaram a justificativa que o Jorge dá para as 2 mulheres por ter cometido o crime, por ter aliviado, de certa forma, explicar para elas que elas não tinham culpa daquilo, que aquilo era um sacrifício. Isso é criado, é uma fabulação, uma história inventada, e foi vendida para vocês. Mas a verdade é que ele era um assassino comum, um esquizofrênico, talvez até esquizofrênico. Talvez ele escutasse vozes, que é o que ele diz no livro. Deve ter em PDF aí na internet, dá uma olhada e tire as suas conclusões. Meu abraço a todos vocês.